Eu comunico às senhoras e aos senhores senadores que, utilizando as prerrogativas previstas no artigo 48, inciso 2º e 11 do Regimento Interno do Senado Federal, que atribuem ao presidente do Senado Federal os deveres de velar pelo respeito às prerrogativas do Senado e às imunidades dos senadores, bem como de impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou a este regimento, devolvo a medida provisória 669 de 2015 à Presidência da República. Como é de conhecimento de todos os senadores, a prerrogativa por excelência desta Casa e do próprio Poder Legislativo, como um dos pilares da República, é a produção legislativa, como assentado no artigo 48 da Constituição Federal. O Poder Executivo, no entanto, ao abusar das medidas provisórias, que deveriam ser medida excepcional, deturpa o conceito mesmo de separação dos poderes, invertendo os papéis constitucionalmente talhados a cada um dos poderes da República. Assim, o excesso de medidas provisórias configura desrespeito à prerrogativa principal deste Senado Federal. Por outro lado, não pode a presidência se furtar à análise da admissibilidade das medidas provisórias quanto aos pressupostos constitucionais de sua edição, a saber, a urgência e a relevância. No caso específico da medida provisória 669, não se pode considerar como urgente a alteração de alíquotas de contribuição previdenciária, cuja vigência, por força constitucional, deverá aguardar o prazo de 90 dias. Esta matéria poderia ser perfeitamente veiculada por projeto de lei de iniciativa da Presidente da República, que ainda dispõe a seu favor da possibilidade da urgência constitucional. Por esta razão, considero a medida provisória 669 de 2015 inconstitucional. A inconstitucionalidade desta medida provisória 669 também se revela pela afronta ao princípio da segurança jurídica. Não podemos nos olvidar que há poucos meses aprovamos neste Congresso Nacional a medida provisória 651 de 2014, que foi sancionada como Lei 13.043, de 13 de novembro de 2014. Essa lei possibilitou a desoneração da folha de pagamento de cerca de 60 setores da nossa economia. Agora, somos surpreendidos por nova mudança nas regras da desoneração, com o aumento de alíquotas anteriormente diminuídas. Esta situação gera, todos sabem, instabilidade nas relações jurídicas, colocando em risco a confiança da sociedade nos atos emanados pelo Estado. Não posso, dessa forma, dar seguimento a tal medida atentatória a princípio constitucional basilar do Estado Democrático de Direito. Pela ordem. Aumentar impostos por meio de medida provisória, poucos meses após ter concedido uma vantagem fiscal que se dizia definitiva, sem a mínima discussão com o Congresso Nacional, é um péssimo sinal para quem deseja vender a imagem da normalidade institucional e econômica do Brasil. Além disso, é apequenar o Parlamento, é diminuir e desrespeitar suas prerrogativas institucionais e, como disse, o próprio Estado Democrático de Direito. Não fosse apenas isso, a referida medida, ao tratar de temas diversos, tais como o aumento da carga tributária sobre as empresas, na forma mencionada na alteração das alíquotas de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, alteração nas normas
sobre tributação de bebidas frias e alteração das medidas tributárias referentes à realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, padece de injuridicidade, pois desrespeita o disposto na Lei Complementar número 95 de 1998, especialmente a previsão do artigo 7º, inciso 2º, que determina que a lei não conterá matéria estranha ao seu objeto. Ou seja, a lei não pode conter mais de um assunto. Obviamente, por força do parágrafo único do artigo 1º da referida lei complementar, o mesmo mandamento aplica-se às medidas provisórias. Apenas lamento não ter tido a oportunidade de fazer o mesmo com as medidas provisórias 664 e 665, que limitaram o exercício de direitos previdenciários para os trabalhadores, porque essas medidas, havendo sido editadas no período do recesso legislativo, já tiveram sua tramitação iniciada, inclusive com oferecimento de emendas, e já se encontram hoje nas respectivas comissões mistas, devendo ser apreciadas pelo plenário das casas do Congresso Nacional. Sendo assim, senhoras e senhores senadores, nos termos do artigo 48, inciso 2 e 11 do Regimento Interno do Senado Federal, não recebo a medida provisória 669 de 2015 e determino a sua devolução à Presidência da República.